A força para perdoar, a chave para libertar-se. Olá, e seja bem-vindo a mais um estudo bíblico semanal no canal Ecos do Leão. Hoje, vamos confrontar um dos temas mais difíceis e, ironicamente, mais libertadores da vida cristã: o perdão. Todos nós, em algum momento, fomos magoados, traídos ou ofendidos de uma forma que deixou uma cicatriz profunda na alma. O nosso primeiro instinto, muitas vezes, é de segurar essa dor, de cultivar o ressentimento e de alimentar o desejo de justiça ou até mesmo de vingança. O rancor e a amargura que nascem dessas feridas podem se tornar uma prisão, nos mantendo cativos de um passado que já deveria ter sido superado. A verdade é que a falta de perdão não fere apenas a pessoa que nos magoou. Ela nos envenena, nos cega para as bênçãos de Deus e nos impede de viver a liberdade que Cristo nos oferece. Jesus, em seu ensino mais famoso, o Sermão da Montanha, nos dá uma verdade radical e, para muitos, desconfortável. Ele fala sobre o perdão não como uma opção, mas como uma condição inegociável para o nosso próprio perdão. As palavras de Mateus 6, 14 e 15 são claras, diretas e poderosas. Elas nos forçam a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer que a mesma graça que recebemos de Deus é a mesma graça que somos chamados a estender aos outros. A força para perdoar não vem de uma vontade humana, mas de uma profunda compreensão do perdão que recebemos na cruz. Este estudo é um convite para que você, de uma vez por todas, largue o fardo do ressentimento e abrace a verdadeira liberdade. Para entendermos a profundidade das palavras de Jesus em Mateus 6, é crucial olharmos para o seu contexto. Este ensinamento está posicionado logo após a oração do Senhor, que é o nosso modelo de como orar. No coração dessa oração, encontramos a petição: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus não está apenas nos dando um modelo de oração. Ele está nos ensinando que a nossa capacidade de perdoar os outros é um reflexo direto da nossa compreensão do perdão que recebemos de Deus. O perdão, para o cristão, não é um ato de superioridade moral, mas um ato de humildade, uma resposta à misericórdia que nos foi dada gratuitamente. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso da consequência da falta de perdão na parábola do servo incompassivo, em Mateus 18, 23, 35. Jesus conta a história de um servo que devia ao seu rei uma quantia de 10.000 talentos. Para a audiência de Jesus, esta era uma quantia astronômica, equivalente a milhões de dólares em dinheiro de hoje. Era uma dívida que ele jamais poderia pagar, nem em várias vidas. Diante de sua súplica, o rei, movido por uma compaixão que desafiava a lógica, perdoa toda a dívida. O rei, por sua própria vontade, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. A palavra grega para perdoar, aphiemi, significa deixar ir, liberar, cancelar uma dívida. É exatamente isso que Deus faz por nós. Ele cancela a nossa dívida impagável de pecado. No entanto, o mesmo servo, ao sair, encontra um colega que lhe devia uma quantia minúscula, 100 denários. Em comparação com a dívida perdoada, era uma quantia insignificante. O colega implorou por misericórdia, usando as mesmas palavras que o primeiro servo usou com o rei. Mas a resposta do servo perdoado foi cruel. Ele se recusou a perdoar, agarrou seu colega e o lançou na prisão. A falta de misericórdia do servo revelou que ele não compreendeu o perdão que recebeu. Ele viu o perdão como um benefício para si mesmo, mas não como um princípio a ser estendido aos outros. Quando o rei soube da falta de compaixão de seu servo, ele o entregou aos torturadores até que ele pagasse toda a sua dívida. A lição é clara e aterrorizante. A nossa falta de perdão mostra que não compreendemos a magnitude do perdão que recebemos de Deus. O peso da nossa ofensa contra Deus é incomensuravelmente maior do que qualquer ofensa que alguém possa cometer contra nós.
A nossa incapacidade de perdoar o nosso irmão revela a dureza do nosso próprio coração e impede o fluxo da graça de Deus em nossas vidas. A falta de perdão é um veneno. A Bíblia nos adverte em Hebreus 12:15 para que não haja nenhuma raiz de amargura brotando entre nós. A amargura é como uma erva daninha que, se não for arrancada, cresce e contamina tudo ao seu redor. Ela corrói a alma, causa estresse, ansiedade e depressão. É como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Segurar uma ofensa é como construir uma prisão e trancar a si mesmo dentro dela. A falta de perdão nos cega para as bênçãos que Deus coloca em nossa vida e nos torna incapazes de amar e ser amados. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 4:31-32. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e calúnia sejam afastadas de vós, bem como toda malícia. Sede, ao contrário, bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. O perdão mútuo não é uma sugestão, é o alicerce da comunidade cristã. Ele é a prova de que a graça de Deus está operando em nossas vidas. Mas de onde vem a força para perdoar? Se o perdão não é um sentimento, como podemos fazê-lo quando o nosso coração está quebrado e a dor é insuportável? A força para perdoar não vem de nós mesmos, ela vem de Cristo. O perdão é um milagre, um ato sobrenatural. A nossa capacidade de perdoar flui do nosso relacionamento com o perdão. O apóstolo Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. 7 vezes. A resposta de Jesus foi radical. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22. Esta não era uma fórmula matemática, mas uma forma de dizer que o perdão deve ser ilimitado, pois a nossa necessidade de perdão também é ilimitada. Isso só é possível quando nos lembramos da cruz. Na cruz, Jesus, no auge do seu sofrimento, perdoou aqueles que o crucificaram. Lucas 23:34. Ele nos deu o maior exemplo de perdão, nos mostrando que a verdadeira liberdade vem de liberar o perdão, mesmo quando a ofensa é a mais grave possível. A força para perdoar reside na profunda compreensão de que fomos perdoados de uma dívida que jamais poderíamos pagar. Aplicação prática. O perdão não é um evento único, mas um processo, uma jornada que pode ser longa e dolorosa. No entanto, a liberdade no fim do caminho vale cada passo. Para iniciar essa jornada ou para continuar nela, considere os seguintes passos. 1. Identifique a ferida e a pessoa. Seja honesto consigo mesmo. A quem você precisa perdoar? Não se esconda atrás de desculpas como "eu já superei isso", se o ressentimento ainda está lá. Nomear a ofensa e a pessoa é o primeiro passo para a cura. Escreva em um papel se for preciso. 2. Ore por força divina. O perdão é uma escolha que exige força sobrenatural. Vá a Deus em oração e diga a Ele que você não tem a força para perdoar sozinho. Peça a Ele que o Espírito Santo te capacite a liberar a ofensa, a curar sua dor e a te dar a força necessária. Ore pela pessoa que te ofendeu, pedindo que Deus a abençoe. Isso quebra o poder do rancor. 3. Liberte-se da vingança. O perdão não significa que a pessoa não terá consequências por seus atos. A Bíblia nos diz que a vingança pertence a Deus. Romanos 12:19. Ao perdoar, você entrega o direito de vingança a Deus. Você confia que o Senhor, que é o juiz de toda a terra, fará o que é justo. Isso te liberta do peso de ter que buscar justiça por conta própria. 4. Comece o processo de cura. Perdoar não é o fim da dor. A dor é um processo que leva tempo. Você pode perdoar alguém hoje e sentir a mágoa novamente amanhã. Perdoar é um ato da vontade que pode precisar ser repetido todos os dias. Seja paciente consigo mesmo e com o processo de cura. Busque ajuda e conselhos. Para feridas profundas,
como abuso ou traição grave, o perdão é uma jornada que pode exigir ajuda profissional de um terapeuta ou conselheiro cristão. Não sinta vergonha de buscar ajuda. A cura, muitas vezes, acontece em comunidade e com o apoio de pessoas que podem caminhar ao seu lado. O perdão não é um favor que fazemos ao outro, mas um presente que damos a nós mesmos. É a única maneira de cortar os laços de amargura que nos aprisionam ao passado. O perdão liberta não apenas o ofensor, mas mais poderosamente o ofendido. Ele nos abre para a graça de Deus e nos restaura o relacionamento com o Pai. É uma escolha que nos move da prisão da ofensa para a liberdade da cruz. E é uma força que vem apenas de um coração que compreendeu o perdão que recebeu. Agora eu te convido a unirmos nossos corações em oração. Pai amado, hoje nós nos rendemos à Tua palavra sobre o perdão. Nós te agradecemos por teres perdoado a nossa imensa dívida de pecado por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Reconhecemos que muitas vezes falhamos em estender a mesma graça aos outros. Confessamos nossa amargura, nosso ressentimento, nossa ira e nosso desejo de vingança. Perdoa-nos, Senhor, por termos nos prendido a essas emoções tóxicas que nos roubaram a paz e a alegria. Neste momento, nós escolhemos, por um ato de nossa vontade, liberar e perdoar a todos que nos ofenderam. Nós liberamos, nomeie a pessoa ou a situação, se possível, e entregamos a nossa dor e o nosso desejo de justiça em Tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua força nos capacite a caminhar neste processo de perdão e a curar as feridas de nossa alma. Ajuda-nos a amar aqueles que nos magoaram e a abençoá-los, assim como Tu os abençoas. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu perdão e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Se este estudo te ajudou a dar o primeiro passo em direção ao perdão, escreva nos comentários: eu escolho perdoar. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando para se libertar do fardo da falta de perdão. Lembre-se, o perdão é o caminho para a verdadeira liberdade. Inscreva-se no canal Ecos do Leão, ative o sininho e caminhe conosco em uma jornada de cura e libertação.